Boa tarde, meu nome é Jéssica Caiala, vou falar um pouquinho sobre views. Views é uma maneira alternativa de observação de dados de uma ou mais entidades, tabela, que compõe uma base de dados, pode ser considerada como uma tabela virtual ou uma consulta armazenada. Geralmente, uma views é implementada encapsulando uma instrução select, busca de dados para exposição. Guarda os dados em uma tabela virtual, armazenando também em cache, pois todas as consultas ao banco, encapsuladas ou não, ao serem executadas, são armazenadas em caches. Por este motivo, pode ser mais rápido ter uma consulta armazenada em forma de views, em vez de ter que retrabalhar uma instrução. As views nos possibilita mais que simplesmente visualizar dados. Elas podem ser implantadas também como algumas aplicações e restrições. Temos algumas implementações do views. Restrição usuário versus dados. Seu departamento de vendas não precisa saber ou ter acesso a uma coluna que contém valores, dados, referente ao salário dos desenvolvedores. Temos restrição usuário versus domínio. Podemos restringir o acesso de um usuário especificando um específico a coluna, domínio específicas ou de uma tabela. Associar-se vários domínios formando uma única entidade. Podemos ter vários John encapsulados em um views, formando somente uma tabela arbitrariamente. Agregar informações em vez de fornecer detalhes? Uma vez que podemos apresentar um somatório de despesas em ligações ou de determinado usuário, restringindo acesso ou detalhes de conta. Vamos agora para algumas vantagens dos views. Economizar tempo com retrabalho, pois não é preciso escrever aquela instrução enorme, escrever uma vez e armazenar. Esse retrabalho que está informando é o que? Você faz uma instrução enorme. Se caso você precisar dela novamente, você não precisa reescrever novamente. É só você ir e procurar onde foi que você armazenou e utilizar ela novamente. Essa é uma forma de ter um retrabalho. Velocidade de acesso às informações, pois uma vez compilada o seu recortes, conjunto de dados é armazenado em uma tabela temporariamente virtual. São os armazenamentos virtuais. Máscara complexidade de banco de dados. As views isolam do usuário a complexidade de bancos de dados. Nomes de domínio podem ser referenciadas como literais e outros recursos. Isso proporciona aos desenvolvedores a capacidade de alterar a estrutura sem afetar a interação do usuário com o banco de dados. Simplificar o gerenciamento de permissão de usuário. Em vez de conceder permissões para que o usuário contém tabelas base, os proprietários de bancos de dados podem conceder permissões para que os usuários consultem dados somente através do views. Isso também protege as alterações na estrutura de dados base subjacentes. Os usuários não serão interrompidos durante uma visualização de dados. Organizar dados e serem exportados para outros aplicativos. Pode-se criar uma views baseada para outros aplicativos para análise adicional. Agora fica com o colega para falar a próxima parte. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Fabrício, aluno do curso de Sistema de Informação da FTC de Itabuna, e vou fazer aqui essa videoaula para vocês para a disciplina de Banco de Dados ministrada pelo professor Rafael Gomes. Nossa equipe é formada por mim, Fabrício, Jéssica Caiala e o Alisson Oliveira.
O assunto dessa videoaula são as views e história de procedure. Só para introduzir, uma view é uma maneira alternativa de observação de dados de uma ou mais entidades, ou seja, de tabelas do banco de dados, que compõem a base desses dados. Pode ser considerada como uma tabela virtual ou uma consulta armazenada. Isso porque a view é apenas um retrato que é tirado de um determinado trecho do banco de dados. Já a história de procedure, que significa procedimento armazenado, é um conjunto de comandos em SQL que podem ser executados de uma só vez, como em uma função. Ele armazena tarefas repetitivas e aceita parâmetros de entrada para que a tarefa seja efetuada de acordo com a necessidade individual. Então, a história de procedure, que é o meu assunto especificamente, quem vai falar de view é Jéssica. A história de procedure, ela é uma possibilidade de reduzir o peso das aplicações. Muitas vezes nós precisamos passar algum parâmetro para que seja efetuada uma consulta, uma determinada operação na aplicação, e isso geralmente é feito através dos códigos dentro da aplicação. Mas não há necessidade. Você pode fazer esses procedimentos no próprio banco de dados, através das histórias de procedure. Então, é uma coisa muito utilizada pelos desenvolvedores de bancos de dados, pelos administradores de banco de dados, porque ela minimiza sensivelmente o trabalho de digitação de códigos, de manutenção de sistemas. Então, nós vamos ver como exatamente funciona essas histórias de procedure. Muito bem, então vamos ver quais são os outros benefícios que a utilização dos stories de procedure podem implementar num banco de dados. Como já foi dito, a possibilidade de você passar parâmetros ao sistema de banco de dados facilita a manutenção e alteração das aplicações, já que elas vão ficar mais leves. Então, a quantidade de códigos vai ser menor e isso obviamente facilita a manutenção e alteração dessas aplicações. Outro benefício é em relação à complexidade de acesso ao banco de dados, porque você pode restringir algumas informações do banco de dados através dessas histórias de procedures, como nós vamos ver depois na aplicação prática. Outra possibilidade é de receber parâmetros de entrada, como já foi dito, e retornar resultados com os parâmetros de saída. Ele também possibilita a redução no tráfego de rede gerado pela aplicação e melhoria na velocidade de execução, tudo isso por conta do fato da aplicação ficar mais leve e mais simples. Vamos passar aqui para o próximo slide, as características. Então nós temos a possibilidade de mesclar os comandos do select com insert, delete, update, utilização de comandos de seleção com if e também de comandos de controle através do while. Existem alguns tipos, de história de procedure. Seriam esses tipos os procedimentos locais, temporários, de sistema, remotos e estendidos. Vamos ver rapidamente cada um deles. Os procedimentos locais são criados a partir de um banco de dados do próprio usuário. Os temporários
existem dois tipos: os locais, que devem começar com sustenido, e globais, que devem começar com duplo sustenido. Os procedimentos de sistema armazenados no banco de dados padrão do SQL Server, ou seja, do banco de dados master, podemos identificá-los com as siglas SP, que se origina de Stored Procedure. Esses procedimentos executam as tarefas administrativas e podem ser executadas a partir de qualquer banco de dados, ou seja, ele pode fazer o relacionamento entre banco de dados. Os procedimentos remotos, podemos usar queries distribuídas para esses procedimentos. São utilizadas apenas para a compatibilidade. E os estendidos, diferente dos procedimentos já citados, recebem a extensão DLL e são executadas fora do SGBD SQL Server. São identificados com o prefixo XP. Para finalizar essa videoaula sobre procedures, vamos ver quando nós vamos utilizar esse tipo de processo. Uma das possibilidades é quando nós temos várias aplicações escritas em diferentes linguagens ou rodando em plataformas diferentes, mas executando a mesma função. Então nós podemos utilizar os procedures. Também quando damos prioridade à consistência e segurança, porque como nós já falamos antes, existe a questão do controle de acesso, da restrição aos dados. Alguns bancos, por exemplo, como Itaú, Bradesco, Banco Real, utilizam Stored Procedures para todas as operações em comum. Os procedimentos podem assegurar que as operações sejam registradas de forma correta e segura. A utilização dos Stored Procedure é mais segura, pois, seguindo a linha de raciocínio dos bancos, utilizando esses procedimentos, outras aplicações e usuários não conseguiriam nenhum tipo de acesso às tabelas do banco de dados de forma direta. Eles poderiam apenas executar os Stored Procedures, que rodam ações específicas e determinadas pelos desenvolvedores. Então, vamos agora ver alguns exemplos práticos, Vamos para o professor Wallison, que vai passar alguns exercícios, algumas atividades práticas de views e Stored Procedures. Acompanhe. Bom, olá pessoal, meu nome é Wallison Oliveira, estou aqui para fazer a parte prática do nossa aula sobre Views e Stored Procedures. A minha parte prática vai complementar um pouco sobre o que os alunos anteriores já falaram, O Fabrício e a Kayala já falaram um pouco sobre a parte de Previews e a parte de Procedures. Eu vou passar uma parte prática um pouco mais resumida, até para não ficar um pouco longo o vídeo. E vamos lá. Eu tenho aqui o SQL Server aberto e eu criei um banco chamado Livraria. Eu vou simular aqui um sistema de venda de livros em cima dos assuntos, do View e do Storage Procedures. Eu peguei aqui um roteiro para a gente ver como é que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou dar um select nas vendas, só para vocês verem como que seria se eu não quisesse utilizar nem View e nem Procedures. Só um select normal. Eu tenho a minha tabela venda, eu vou até abrir aqui para vocês verem. Tem minha tabela aqui, tabela de autor, tabela de clientes, tabela de editora, tabela de livro e a tabela de venda. Eu estou fazendo um select aqui da forma padrão, que vai fazer um join entre todas essas tabelas e vai me retornar aqui as compras de determinada venda. Eu vou rodar aqui esse comando F5 e aqui ele vai me mostrar a venda de número 1, o cliente foi Renato, o livro Harry Potter,
O preço foi R$ 150,39 na data de 8/4/2013. Então perceba que ele trouxe todas as minhas vendas. Eu não coloquei nenhuma, né? Eu não dei condição nenhuma, só fiz aqui as relações de join. E por isso ele não me trouxe nada. Então perceba que se eu tiver de uma aplicação, no meu caso eu programo em Java, se eu tiver lá no exemplo NetBeans, eu tenho lá o meu código todo e vou fazer um select no meu banco. Então toda vez que eu quisesse ver as vendas, eu teria que passar esse select. Com isso vem o nosso primeiro assunto, que é a view. Isso aqui é inviável, né? Você colocar toda hora isso aqui no seu código, na sua aplicação. Então a view veio para facilitar esse nosso lado, né? A view ela faz todo esse procedimento no banco. Eu não preciso estar fazendo nada disso na minha aplicação. Vamos ver como funciona? Então tá, vamos lá. Vamos pegar aqui o meu roteiro. E o roteiro já tenho aqui pronto, já vou explicar como é que funciona. Aqui tenho todos o meu comando aqui que eu vou precisar. Vou apagar aqui um pouquinho só para você ver a diferença. Tá, aqui é o comando, é o nosso SQL para criar uma view. Perceba que o meu select cá dentro é a mesma coisa do que eu fiz antes. Porém, a minha sintaxe vem antes aqui, create view VW venda, né? VW venda. Esse VW é uma convenção que os próprios desenvolvedores de banco de dados adotam para dizer que isso aqui é o V de view. Então eu criei aqui create view VW venda. Logo depois eu venho S, né? Significa que após isso aqui é o que de fato vai ter a minha view. Então eu criei a minha view VW venda S e o comando que eu quero. Nesse caso aqui uma view vai ser simples, que eu quero selecionar essas vendas aqui. Então feito isso, você vai colocar lá seu select, seu join, vai puxar os campos que você quer. Perceba que eu estou chamando aqui a minha tabela venda e puxando o campo ID venda e chamando ele de venda. Automaticamente ele veio aqui pro meu campo número 1 aqui, né? Chamando venda. Estou dando o apelido dessa coluna venda. Ok, e o restante é as mesmas coisas. Vamos rodar aqui esse comando SQL criando a minha primeira view. Vamos lá. Opa, deu um erro. Por quê? Já existe um objeto com o nome VW venda. Ou seja, antigamente não. Opa, anteriormente eu já tinha criado uma view venda. Vou aproveitar que isso já aconteceu. Eu já vou até passar para um próximo assunto. Como é que eu faço para excluir essa view antes de eu criar? Vamos lá. Drop view VW venda, maiúsculo, né? Aqui, já tenho aqui. Então, vou aproveitar, vou criar aqui. Pronto, excluir aquela view que já tinha. Eu esqueci que eu já tinha criado ela. Agora sim, eu vou criar a minha view. Vamos dar F5. Opa, comando concluído com êxito. Então, com a view criada, vamos selecionar agora. Como é que a gente faz para a gente selecionar e ver as vendas através da view? Simples. Pegando aqui nosso roteiro, vamos pegar apenas o comando select. Olha só que legal. Deixa eu passar aqui. Eu vou dar apenas o select asterisco from VW venda, né? Vamos rodar aqui. Olha só. Então, ao invés de eu fazer todo o meu select venda, tudo isso aqui, eu apenas coloquei select asterisco from e a minha view, que nesse caso ele retornou todas as minhas vendas. Olha só que legal. Eu posso também selecionar apenas os campos que eu quero. Eu posso selecionar aqui venda, né, vírgula cliente, vírgula livre, apenas isso, e ele só me traz o que eu quero. Não preciso fazer nada disso aqui de novo. Então facilita. Na aplicação eu só vou mandar apenas isso aqui, né? Vamos ver outro exemplo. Temos aqui um exemplo de por datas, né? Vamos ver aqui. A gente pede aqui, ó, uma que eu criei pela data. Vamos jogar aqui. Vou apagar um pouquinho tudo isso aqui.
Então aqui eu quero selecionar as mesmas vendas que eu selecionei, só que agora eu quero num período entre 1º de janeiro de 2016 a 5 de junho de 2016. Então, mesma coisa, vamos rodar aqui. Não sei se já está criada, mas pronto, não estava criada. Criei a minha view VW venda DT, que eu chamei de venda por data. Então eu vou selecionar aqui, select, asterisco from, e eu vou passar apenas a minha view VW venda DT. Se eu selecionar aqui, olha só, ele trouxe todas as minhas vendas entre o período de janeiro, de 1º de janeiro até os 5 de junho. Ele trouxe a venda, o cliente, o livro, o preço e a data. Correto? Então tudo isso aqui facilita. Você não precisa estar jogando toda hora o select, join, tudo isso aqui lá. Você faz uma vez no banco e já funciona lá na aplicação, já não precisa você mandar nada de lá. Por isso a view ela é mais rápida, né? Como os nossos colegas falaram, né? Ela é uma tabela já pré-compilada, né? Não sei se é a palavra correta, mas é uma palavra basicamente essa. É uma função pré-compilada. Função também não seria, né? Enfim, já fica no banco para a gente usar, em vez de a gente passar da aplicação para o banco. Então, a view é isso. Só que perceba que se eu quiser fazer essa consulta externamente, eu não consigo. Eu sempre vou chamar essa view e sempre ela vai me chamar desse período de data, né? Se eu quiser depois alterar essa data, como é que eu faria? Eu ia criar outra view com uma data diferente que puxava os mesmos campos? Não. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vem aqui no meu roteiro e temos agora aqui o comando de alter view. Olha só que legal. Vamos parar aqui. Olha só, agora eu vou alterar a minha view VW venda DT e vou passar o SQL que eu quero alterado. Agora eu quero a partir do dia 5/4. Eu não quero mais a partir do dia 6. Acho que era 6, né? Então agora a gente vai rodar esse script aqui, alter view, que a sintaxe é essa. Chama o nome da view já existente, as, e passa o parâmetro atualizado, né? O código SQL atualizado. Então vamos rodar. Opa, comando concluído com êxito. Vamos ver se funcionou. Select asterisco from VW, aqui a venda DT de data. Selecionei, rodei. Creio que não teve nenhuma venda nesse meio termo. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Creio que sim. Não teve nenhuma venda nesse meio termo. Mas esse seria a forma de você alterar a view, né? Vamos alterar aqui. Vamos ver se vamos colocar aqui diferente. Vamos colocar 2014 aqui. Vamos colocar aqui a data de hoje, né? 9. Vamos rodar aqui para a gente ver se foi o script. Sucesso. E agora vamos rodar. Isso mesmo. Então, agora ele puxou todas as minhas vendas. Então, a forma de alterar uma view seria essa, né? Assim como eu já passei no começo para deletar uma view, a gente só simplesmente usa o comando drop view e coloca o nome da view que você quer. VW, minúsculo aqui, VW venda DT. Aqui é o comando para a gente excluir a nossa view. Para a gente ter certeza se excluiu, select asterisco from. Eu gosto de digitar toda hora, que isso ajuda a sintaxe, né? VW venda DT. Vamos ver se existe. Opa, nome de objeto venda DT inválido, ou seja, o drop apagou a minha view. Só que agora, se você perceber, eu não tenho como passar isso aqui no meio externo. Nesse caso, eu não tinha como passar isso aqui no meio externo. Na aplicação, eu quero passar lá no caso do Java, né? Eu queria passar essa data de um JText Field. O usuário ia passar essa data
e a gente ia consultar dinamicamente, não ia ser sempre essa data, eu não ia ter que vir toda hora aqui e alterar. Então vamos ver uma forma da gente conseguir uma consulta com dados externos, que é aí que entra o nosso Storage Procedures, né? Então vamos lá. Eu vou aqui na minha cola, né? Cola no meu roteiro. E eu tenho aqui, ó, um Procedures para as vendas com período, no período com parâmetros, né? Vou copiar aqui a sintaxe, vou explicar. Vou até copiar o comentário aqui, que eu já tinha feito antes. Apaguei tudo aqui e coloquei. Vamos lá. A sintaxe de Procedure é parecida com a sintaxe de view, porém algumas coisinhas diferentes. A mesma coisa, eu vou usar o comando create procedure, né? Eu estou se tratando de um procedimento. Aliás, o storage procedure, como os nossos alunos já falaram, né? É armazenamento, né? Armazenamento, consulta armazenada, se não me engano, se não me falha a memória. E eu coloco o create procedure e aqui eu digo o nome do meu procedure, né? Esse mouse está me dando nos nervos. Aqui, o nome do meu procedimento é esse aqui, procedimento armazenado, agora que eu lembrei. E o nome, assim como a view, ela via com VW, a convenção de storage procedure vem um SP na frente. Para mim e outros desenvolvedores vê que se trata de um storage procedure. Então, minha view eu não podia passar um parâmetro, porque ela é uma forma engessada de fazer uma consulta, né? Então aqui a gente consegue passar o parâmetro para a nossa consulta, que no nosso caso aqui a gente quer uma data final e a data inicial. Então depois que eu joguei o nome do meu procedimento, eu identifico aqui o primeiro parâmetro com arroba e digo que vai ser na data inicial. O nome do meu parâmetro vai se chamar data inicial. Esse arroba significa que é um parâmetro, né? Vai ser um parâmetro. E eu digo que esse parâmetro é do tipo date. Olha só, o parâmetro que eu estou pegando aqui vai ser do tipo date. Chamei ele de data inicial. Vírgula. O meu próximo parâmetro seria o arroba data final do tipo date. Como eu quero dois parâmetros, eu separei os dois por vírgula. Tranquilo. Até aqui, a mesma coisa. Else. Só que aqui agora, a sintaxe vai me dizer que começa o begin e o end é o fim. Então, entre essas tags, vamos colocar o nosso select, que é a mesma coisa. Porém, agora a gente tem aqui uma consulta, né? A gente tem uma condição. Eu vou dizer que a minha venda.data, que é o campo que armazena a data lá na minha tabela de venda, eu tenho aqui a coluna venda, a data, né? Coluna data, eu estou passando aqui. Eu quero selecionar todas as minhas vendas de acordo com o que eu coloquei, onde a minha tabela venda do campo data between, ou seja, que esteja entre a data inicial e né, a data final. Quem são eles? São os procedimentos, são os parâmetros que eu vou passar aqui. Correto? Vamos rodar para ver se funciona. Selecionando tudo, F5. Opa, rodou com êxito. Funcionou. Então, vamos fazer agora a forma de executar essa procedure, né? Vou pegar aqui e vou colocar, para não perder tempo, e vou colocar aqui. Qual é a forma de selecionar esse procedure? O comando execute, né? Execute SP vendas no período, que foi o que eu coloquei aqui, e agora eu passo os meus parâmetros, que é justamente esses daqui. Todo mundo sabe que date a gente tem que passar com aspas duplas no formato americano, dupla não, simples, desculpe. Eu passo o primeiro parâmetro entre aspas simples. Se fosse lá o string também, né? Se fosse int eu não precisaria, isso aí todo mundo já sabe. Separei por vírgula e passei o segundo. Então eu quero ver as minhas vendas no período do dia 1/1 de 2014 a 5/5 de 2017. Já coloquei uma data superior. Ou seja, aqui eu creio que vou pegar todas as vendas. Vamos ver se funciona. F5. Opa, pegou. Pegou aqui, eu sei que eu estava fazendo, eu vi que tem 10 vendas. Tem 10 clientes aqui com os 10 livros dele. E o preço, tudo o que eu teria aqui. Ou seja, agora, se eu quiser outra data, basta eu mudar aqui. Eu quero só as vendas do mês de janeiro.
do ano de 2016. Eu vou botar aqui. Eu não me recordo se janeiro é 31, mas eu vou colocar 30. 30 do 1. Ok, vamos rodar aqui para ver o que acontece. Não teve nenhuma. Em janeiro eu não tive venda. E do mês 6. O que aconteceu no mês 6? Eu não me recordo se tem. Também não, eu que apertei errado. Aqui F5, olha só. Então, no período de janeiro, de junho do ano 2016, eu tive uma venda. Olha só, justamente Harry Potter. Então perceba que isso aqui resolve o problema do que tínhamos na view, né? A gente passa os parâmetros aqui. Então o Storage Procedure permite que você passe parâmetro. E aqui dentro a criatividade e a necessidade do desenvolvedor. Podemos passar aqui um select, um insert, um update. Podemos passar aqui se antes de inserir, se já existe o que você está passando. Aqui é o select. A grande sacada do View e o Create Procedure é isso aqui, ó. A gente passar isso aqui, tirar o peso da aplicação. Lá na minha aplicação eu só vou passar isso. E isso aqui eu vou pegar do meu campo que vier de lá, ou seja, meu dado externo. Aqui eu colocaria jtextfield.getText e o que o usuário passar em momento de execução, ele vai para o banco. E o que ele vai me retornar é isso aqui. Simples assim. Tá, mas eu quero saber, eu quero excluir agora a minha procedure. Eu fiz errado, eu quero alterar. Alterar segue o mesmo procedimento do alter, né? Mas por acaso eu quero excluir, por algum motivo. Simples, a sintaxe drop procedure e o nome da procedure. Aqui, ó, se eu rodar, opa, comando executado com sucesso, concluído. E se eu tentar passar agora, o que vai me acontecer? Não foi possível encontrar o procedimento armazenado SP vendas no período. Então é isso. A complexidade do meu exemplo ficou um pouco simples, pois eu creio que o vídeo já está ficando longo. Mas a ideia principal, creio que eu tenha passado. É claro que tem aqui os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída, que vale a pena salientar. Tem todo tem muita coisa complexa. Para não ficar extenso, eu creio que a ideia principal eu tenha passado. É isso. Então, fico aqui a minha parte prática dos dois exemplos. E espero que tenha entendido. Valeu, tchau, tchau.